Olá, começamos mais um capítulo do livro No Mundo Maior, do nosso estudo em grupo. Hoje vamos ver o capítulo 7, Processo Redentor. Retirando-nos do hospital na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorveu-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos. Mormente, em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral, reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade, prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo os milhares por semana. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessantemente e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço nesse particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta tal qual árvore gigantesca, abrigando em seus rumos refertos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores da ideia de erva raquítica, a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos uma humanidade, uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso: como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior,
ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas. É, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo: não aludimos aqui às orações ou às aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Não interessa qual é a religião. Isso não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente das fórmulas dogmáticas ou não com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Eu acho que o Espiritismo é uma das raras religiões em que não importa o rótulo da religião. Todas as pessoas são iguais. Todos merecem a mesma atenção. Um dia chegará que todos serão assim. A essa altura das lições, em que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado, em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há milhares de séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prende-se mutuamente por milhões de graves compromissos, considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado. Isso é muito importante. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado. Valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. A espiritualidade tem mais facilidade de atender quando a pessoa tem um rigor, porque a espiritualidade estará presente com mais facilidade. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia as mínimas ações silenciosamente, acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-no duas entidades, tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, a conta de 8 anos da existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem uma vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Então, nós temos aqui, amigos, um exemplo precioso. Devemos ter muita pena dessas pessoas que têm essas atitudes. Vamos adiante. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta autora densa rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra
faz muitos anos. Como eu não marquei em amarelo, eu vou comentar aqui agora. Então, meus amigos, aqueles que defendem o aborto, para essas crianças que nascem nessas condições, não sabem o erro que estão cometendo. Porque essas crianças vêm com necessidades imperiosas desse nascimento. Porque é através dessa vida, nessas condições, é que ele vai concluir a sua libertação tão importante. Temos que ter piedade, consolar, amar, cuidar dessas crianças. Seguindo. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera subhumana. Com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Que isso fique bem entendido. Todo o mal e todo o bem praticados na vida impõem modificações em nossos quadros representativos. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos de atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora, debate-se sobre o aguilhão das reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, ou seja, escurecidos, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choque de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, já aprendemos nos capítulos sobre o cérebro, em vão se debate no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nossos infortunados irmãos fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais, de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao termo de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles,
quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista, voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias para ajudá-lo, assistidos pela ternura da abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá a nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mãe, que é essa festalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, para iluminar a vida, enriquecer a obra de Deus. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-se-lhe as impressões de pavor. Dirigiu ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, recebemos estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, realização e trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona das reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, relatando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão, do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos.
Em outros casos, menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena no campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia, provocada pela invasão da insulina, constitui apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Em nosso campo de observação mais clara, podemos dizer que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Lei com L maiúsculo. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei, com L maiúsculo, como se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual um veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer, na esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que, atentos, se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro, dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas, as razões disso tudo. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura de socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência à jovem amigo. Neste momento, a mãezinha, que ainda não contava há 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou tristonha
de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte, alforjada de suor. Ao termo das contorções finais, afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosamente, abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas e a cordial rogativa. Por que não ouvia o Senhor nos altos céus pedindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numas faces horríveis de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava a súplice, nasciam crianças na terra com a distração de tamanha angústia? Por que o martiológico dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir a especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada, e chorava, implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Calderaro, o fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim, perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso não me era de todo praticável, depois de haver ouvido a irmã Cipriana renovando orações com o verbo inflamado de amor. O André achou que ele não dava conta de fazer uma coisa dessa. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que se odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário implomarmos-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com a sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-se as palavras de ânimo, de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava, pouco a pouco, um renovado alento. Observei que a epífise lhe surgia suave foco de claridade radiante, a que de seus olhos começavam a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde, então, se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto, ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não nos abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara nos ombros, com a beleza do primeiro sonho, com a ventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nasceu? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também meu pequenino, paralítico, era belo.
necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo? Sem a faculdade da palavra, sem as manifestações de inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar? Amaria seu filho pela eternidade? Morreria se preciso fora para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem auscultasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Que beleza, né? Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamos-nos. Indicando a mãe e filho juntos, concluiu, examinando essa criança sofredora como enigma sem solução. Alguns médicos insensatos na terra se lembrarão, talvez, da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos. Então, meus amigos, nós que estudamos esse capítulo, temos que estar lúcidos, não ao aborto, não à eutanásia, porque esses casos, essas vidas são mais importantes, porque delas saem a salvação de séculos e séculos de dores e padecimentos. Vamos às observações. Importante saber que há socorro que tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Existe um grupo espiritual que só cuida das pessoas em desespero. A rede de amparo espiritual é quase infinita. Aos dramas íntimos da personalidade prisioneira, da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo os milhares por semana. São inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. Importante lembrar que nem todos conseguem ser salvos, nem todos conseguem reverter a condição a que se submeteram. Então, mais uma opção para as nossas preces, para esses grupos socorristas que trabalham tanto. 2. André pergunta a Calderaro se essa ajuda é aleatória, ao que responde que não, há sempre programação e que, quase sempre, é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Lembremos sempre, pedi e obtereis, e geralmente pedir para beneficiar aos outros, interceder por alguém. Então, quando a gente tem notícia de que uma pessoa está em situação de desespero, peçamos nós em lugar dela. Peçamos ao alto que ele seja socorrido, porque essa pessoa nem sempre tem forças para fazer esse pedido por ela mesma, não é? 3. André pensou em perguntar sobre as preces de determinadas religiões e Calderaro, antes que ele verbalizasse, já respondeu. Não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico, ou seja, o lema, o brasão, o nome da religião, não interessa. Não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê à união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Portanto, não há religiões preferidas pela espiritualidade. O que interessa é a humildade, a sinceridade de quem roga. O mundo espiritual não é espírita, é divino. Não é? E eu vou além. Até um ateu, quando ele clama, porque eles clamam sim, são ouvidos
e talvez mais rapidamente, porque eles não contam com resposta em ajuda. Porque quem tem uma religião sempre acha que tem um retorno. Não, eu vou ser bonzinho para quê? Não, o ateu acha que morreu, acabou. Então ele não espera nenhuma vantagem pelo bem que faz, não é? Vamos pensar nisso. 4. Destaca um detalhe valioso. Nobre costume da oração em horário pré-fixado. Importante hábito, inclusive estimulado pela Igreja Católica, com a hora da Ave Maria, às 18 horas no Brasil. Não sei se em outros países é assim também. Quando temos esse hábito, contamos com a companhia de nobres espíritos que se juntam às nossas preces. Então, no Brasil, às 6 horas da tarde, os sinos das igrejas tocam. As pessoas se reúnem em oração, seja em suas casas, seja lá no templo. É a hora da Ave Maria. No rádio tem programa. Eu acho que no resto do mundo deve ter alguma coisa parecida também. 5. Importante conhecer casos como o descrito por Calderaro, o garoto de 8 anos. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Volto a lembrar que todo o texto em amarelo é cópia do original. Limitado na esfera física, mas psiquicamente nem tanto. E vale observar que, repito, severa pena lavrada em verdade por ele próprio. Escolhemos ou semeamos as situações que vivemos. Quando o espírito tem condições e algum merecimento, ele pode escolher como ele quer quitar determinada dívida do passado, certo? Ele poderia ser um neurocirurgião, curando centenas de pessoas, mas no caso dele não, ele preferiu sofrer ele mesmo. 6. No caso descrito, o garoto, em séculos atrás, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Devemos ter muita pena das pessoas que sabemos ainda hoje cometerem crimes dessa natureza. Hoje, se a gente ligar o noticiário, nós vamos ver isso. Não quero aqui citar nenhum deles, mas existem mais de um correntes em março de 2021. No futuro, o que espera essas pessoas é muito doloroso. Devemos lamentar que não saibam disso ainda. 7. E nós, que sabemos dessas situações, devemos sempre ter cenários do aborto, pois tira esses espíritos a oportunidade de acertarem o passado. Se não abortados, o problema ainda se agrava, pois os novos sentimentos negativos vão ser somados a esses espíritos já debilitados. Então, o espírito tem uma conta a acertar. Pede para nascer assim. Ele já é de natureza revoltado. Aí vão e abortam. Ele vai ficar melhor ou pior? Ele vai ficar pior. Ele vai ficar mais revoltado. Não é? Então, um aborto somente piora a situação, tanto da criança como da família, que vai carregar isso também, não é? 8. O Calderaro esclarece. O espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerência, de modo a facilitar os processos regenerativos, certo? Os mal-formados não são necessariamente espíritos ignorantes, raramente são espíritos ignorantes, mas espíritos em processo de ajustes do passado. Muitos podem já estar em níveis mais altos, mas sentem a necessidade de viverem os ajustes de fatos passados. 9. Mais uma vez, o magnetismo do pensamento. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastam o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade.
Vale observar que isso é favorecido pela sintonia mental dele, que sente culpa. Eu já disse antes, a culpa não ajuda em nada. Ela vem atrapalhar a situação. Nós temos que ter consciência do erro e buscar corrigir o erro. O sentimento de culpa por si só não resolve nada, mais atrapalha do que ajuda. Calderaro explica as razões de os danos físicos se darem principalmente na zona motora, como nós aprendemos nos capítulos do cérebro. A altura da região em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei, com letra maiúscula, que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Para esse entendimento, foi necessária a explicação que nos foi dada em todo o capítulo 3, que falou do desenvolvimento cerebral, desde os primórdios à evolução da humanidade da Terra. Então, ele explica aqui em que região do cérebro esses espíritos obsessores atuam para que eles cheguem ao seu objetivo. 11. São muitas as oportunidades que vemos agressores e agredidos, sendo familiares, para aprenderem a amar-se. Consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar, na qualidade de irmãos, os antigos adversários. Assistidos pela ternura da abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Então, a experiência de amor mais recente vai apagando o ódio do passado. É com amor que se anula o mal. É uma soma, certo? 12. E termina esse capítulo com preciosa lição aos que não conhecem o valor das oportunidades de dor e amor. Alguns médicos insensatos da terra se lembrarão outra vez da morte suave, suave para eles, né? Ignoram que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício, de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Na verdade, essas pessoas que nascem assim estão em tratamento. É um tratamento médico, certo? As pessoas, algumas não vão aos banhos térmicos e ficam lá de molho. Esse é um banho. É um banho de amor, de carinho, de afeto, de dedicação, que vai ensinar a esse espírito um caminho diferente para a evolução. Aprendemos muito sobre todos esses casos, aprendemos sobre a forma de resistir aos abortos, resistir à eutanásia, porque nós estaríamos atrasando a cura desses espíritos e não acelerando. Foi uma alegria estar com vocês, espero ansiosa pelo contato, me ajudem a esclarecer o que eu deixei passar, assim aprendemos juntos. Um grande abraço, até o próximo capítulo.